E não é que o menino Endrick, promessa de craque, deu mais uma cotovelada e o VAR não chamou a atenção do árbitro? Foi assim contra o Atlético Paranaense e agora não foi uma cotovelada, foi um soco nas costelas do adversário, do zagueiro Tite do Fortaleza, e o árbitro sequer foi chamado e até o momento, pelo menos, o STJD, que costuma se manifestar em retas finais de competição, também não se manifestou ou se posicionou, alegando que vai ver o lance, alguma coisa nesse sentido. E ainda assim, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, insiste em reclamar da arbitragem. Ontem, lá no Ceará, não só ele, como assistente, jogadores que estavam no banco. E agora? As imagens mostram aí, o garoto dá um soco no adversário. E isso chama a atenção porque ele é uma promessa de craque que tem se manifestado em alguns jogos, por conta da marcação, de forma muito violenta. Foi uma cotovelada contra um adversário do Atlético Paranaense com a bola fora de jogo e ontem um soco. Isso precisa ser mais bem cuidado internamente com o Palmeiras. Sei que vai ter muita gente reclamando, mas chama a atenção. Não fosse ele jogador de seleção brasileira, fica o alerta. E fica também esse questionamento. Como será para os próximos jogos aí do Brasileirão? A arbitragem tão contestada em lances claros, evidenciados pelo vídeo, que temos um árbitro de vídeo trabalhando só para isso. Como é que vai ficar? O fato é que vamos para as 3 últimas rodadas do Brasileirão com nenhuma possibilidade de definir quem será o campeão. Mas eu ressalto que, sem dúvida alguma, o Palmeiras é o favorito. Tem a vantagem no saldo de gols e, pelo menos em tese, adversários mais fáceis. Joga em casa contra o América Mineiro, que é o último colocado, depois o Fluminense com a cabeça voltada para o Mundial de Clubes e, por fim, fora de casa contra o Cruzeiro. Aí seria um jogo um pouco mais complicado, dependendo da posição do Cruzeiro na tabela do campeonato. Cruzeiro que joga nesta segunda-feira fora de casa contra o Goiás. Se vencer, dá uma respirada, sobe 3 posições. O empate já o tira da zona do rebaixamento, mas a derrota o mantém lá, brigando contra a queda, e isso pode interferir no jogo contra o Palmeiras, que ele vai fazer em casa. O Flamengo pega o Atlético Mineiro, luta direta aí pelo G4, adversário dificílimo. O Flamengo venceu o primeiro jogo de ida, no primeiro turno, lá em Minas. O Flamengo acabou vencendo, mas é uma outra situação agora. Flamengo sem o Pulgar, isso é importante de ser ressaltado, e teremos um duelo aí entre Filipão e Tite bem atraente, essa disputa entre 2 treinadores que já passaram pela seleção brasileira. Depois o Flamengo pega o Cuiabá, pega em casa, mas o Cuiabá está em 9º lugar na tabela, e termina contra o São Paulo lá no Morumbi, jogo dificílimo também. E por fim o Botafogo é o único dos 3 que faz 2 jogos fora de casa. O Coritiba, na próxima rodada, depois joga com um Cruzeiro em casa e, por fim, o Internacional fora de casa. Então, por conta desse somatório, o Palmeiras, para mim, continua sendo o favorito à conquista do título. Se a gente voltar ao primeiro turno, eu gosto muito de estatística, contra esses mesmos 3 adversários, o Palmeiras somou 6 pontos, o Flamengo 4 e o Botafogo 7. Se isso vier a se repetir, Palmeiras e Botafogo terminariam empatados com o mesmo número de pontos, e aí a gente tem que ver o saldo de gols, porque no momento eles estão bem próximos, mas o Palmeiras continua levando vantagem. O fato é que o Campeonato Brasileiro está emocionante. E só para encerrar, uma curiosidade, eu fiz um levantamento reunindo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil desde 2006, quando temos 20 times na Série A e as disputas são semelhantes desde então, são as mesmas desde então. E nesse período de 18 anos, só 4 equipes conseguiram chegar entre os 2 primeiros colocados, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O Internacional, em 2009, foi vice nas 2.
O Vasco, em 2011, foi vice do Brasileirão e campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro, em 2014, foi campeão do Brasileiro e vice da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro, em 2021, ganhou as duas competições. Então, isso já dá um parâmetro de como é difícil chegar nas duas competições, nas duas primeiras posições. O Flamengo já é o atual vice da Copa do Brasil, está aí brigando pelo título ainda do Campeonato Brasileiro. Isso salva a temporada do Flamengo? Claro que não, mas mostra que não foi tão perdida assim, pelo menos na minha opinião. Sei que o torcedor apaixonado, um título faz falta, é normal isso, mas a gente tem de levar em consideração que um time que chega nas duas primeiras posições, na competição de mata-mata e numa competição de regularidade, como é o Brasileirão, tem os seus méritos. Houve tropeços, mas houve tropeços também do Palmeiras e do Botafogo nesse Brasileirão. Então, fica tudo igual e, por conta disso, o título está indefinido. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe. Estou sempre aguardando vocês. Boa semana, um abraço.